boa noite, bom dia, né? Dependendo aí de quem estiver assistindo. São 19 horas e 30 minutos, horário local, 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, né? A gente está fazendo nossa live aqui, fora dos nossos estúdios, aqui de Porto Velho, Rondônia. Nós não estamos nos nossos estúdios da minha residência, a gente está aqui no Porto Velho Shopping. Então vamos dar uma inovada aí e dar uma mudada nos ambientes de realização das lives, né? Eu quero passar para vocês algumas informes, né, algumas explicações sobre algumas matérias nossas que foram produzidas pela jornalista Vitória Bacon no decorrer dos últimos 15 dias, né? Faz 15 dias que nós não nos encontramos com vocês nas nossas lives e resolvemos hoje aí dar uma satisfação das nossas matérias que produzimos e das repercussões das mesmas. Nós ventilamos, né, uma matéria há 10 dias tratando aí do ex-senador e ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol. O Cassol, como todos sabem, ele foi condenado em 2008 num processo a primeira condenação foi em 2008 e no Supremo Tribunal Federal em 2018. Um processo movido aí pelo Supremo Tribunal Federal, pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Na verdade, começou aí no Ministério Público Federal de Rondônia, né? O Cassol, ele foi prefeito de Rolim de Moura entre os anos de 1997 a 2002. Durante esse período, ele então foi denunciado pelo procurador, se eu não me engano, Reginaldo Pereira da Trindade, que era do Ministério Público do Estado, e essa denúncia então envolvia esquemas, né, de crimes de licitação no município de Rolim de Moura. Aí se passou praticamente uma década e até que chegasse a Brasília e na época o Procurador-Geral da República, me falha a memória, né, porque cada 2 anos troca-se o Procurador-Geral da República, em 2008 então ofereceu denúncia ao senador Ivo Cassol, perdão, não é 2008, corrigindo, 2011, tá? Porque ele já estava senador da República. É porque chegou o processo em 2008 e ele era governador de Rondônia. Quando o processo, então, foi processado na PGR, ele já estava senador. Então, o Cassol, ele detinha imunidade especial, que ele foro privilegiado de senador. Então, a instância julgadora é o Supremo Tribunal Federal para senadores e deputados federais. E então, o processo ficou de 2011 a 2018, né? Vai e volta aí no Supremo Tribunal Federal, até que no dia 3 de julho de 2018, o STF, o Supremo Tribunal Federal, resolveu então condenar o então senador, o ex-governador e ex-prefeito Ivo Cassol, a prática de crime de licitação quando foi prefeito de Rolim de Moura. Ele entrou com agravos, né, embargos, que a gente chama na linguagem jurídica, ele embargou as decisões e todas foram perdidas, com exceção de uma. Ele deixou de cumprir a pena de prisão, né, regime fechado, e em 2018 um agravo dos seus advogados reconheceu então que ele trocaria aí a pena de prisão em regime fechado para regime aberto, que é a prestação de serviços à comunidade. Então, a ministra relatora da Ação Penal 565, a ministra Carmen Lúcia, reconheceu o pedido. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de julho de 2018, também acompanharam a relatora e assim o senador foi obrigado a cumprir um total de quase 1.600 horas de prestação de serviço, o pagamento de quase R$500 mil de multas, né? 467 mil, alguma coisa assim. E então, no dia 3 de outubro de 2018,
A ministra do STF, já sabendo que o senador Ivo Cassol não poderia, que ia terminar o mandato de senador dele, ele não pôde ser candidato porque ele está inelegível, né? Ele aplicou-se também a pena de inegibilidade por 8 anos para ele. Então, sabendo que ele ia retornar a Rondônia, a ministra Carmen Lúcia submeteu o processo para Rolim de Moura, né, para o Tribunal de Justiça de Rondônia. O presidente do tribunal, então, submeteu a juíza Cláudia Vieira, que é juíza da vara criminal, que é a única de Rolim de Moura. E a juíza, então, determinou que o ex-senador e ex-governador Ivo Cassol começasse a cumprir a pena no quartel militar do Corpo de Bombeiros, a partir do dia 10 de outubro. Foi tirado, inclusive, algumas fotos mostrando, na época, ele cumprindo a pena junto com o coronel lá, não sei se é coronel ou é capitão, quando se trata de município de interior do Corpo de Bombeiros, e a secretária lá da unidade do Corpo de Bombeiros, que é uma regional em Rolim de Moura. Porém, alguém, não sei quem, denunciou para o Supremo Tribunal Federal que o senador não estava cumprindo, né? Ele estava dando entrevista em rádios, ele estava participando de eventos, e isso chegou então à mesa da ministra relatora, depois de quase 6 meses. Então a ministra encaminhou um ofício, intimou, na verdade, a juíza, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Em consequência, a juíza Cláudia Vieira, de Rolim de Moura, para que preste informações e comprove o cumprimento da pena. Aqui na nossa matéria nós não falamos se ele está cumprindo ou não julgamos isso, apenas repassamos aí o teor do ofício eletrônico da intimação por parte da ministra Carmen Lúcia à juíza Cláudia Vieira. E a juíza então respondeu, eu tive acesso, né, olhei, público o documento, e aí eu tive acesso e vi lá que na sexta-feira a juíza Cláudia Vieira, através de um ofício eletrônico para o gabinete da ministra Carmen Lúcia, porque ela é a relatora que condenou o ex-senador, ex-governador, ex-prefeito Ivo Cassol, e ela informou que o ex-senador, hoje Ivo Cassol, né, vamos diretamente, o cidadão Ivo Cassol, teve alguns problemas de saúde, o que impossibilitaram ele cumprir a pena em determinado momento. Ele já cumpriu 212 horas, faltando 1.232. Calculando quantidade de horas diárias, fatiando pelas semanas, ele tem aí 2 anos pela frente para cumprir. Então a juíza comprometeu agora a acompanhar. Não sei se a vara criminal de Rolim de Moura estava acompanhando a execução da pena, não se sabe. Porém, se a ministra Carmen Lúcia intimou, é porque a pessoa que denunciou ou as pessoas que denunciaram com provas, né? O que eu me lembro que o senador estava participando, sim, dando entrevistas, esse dia mesmo deu entrevista para uma rádio aí, em horário que ele deveria estar cumprindo a pena. Então, como que pode? Ou cumpre pena ou dá entrevista. Então, deu margem para denúncias, e hoje, com rede social, com celular, com as tecnologias de informação que nós temos disponíveis, é muito difícil você se abstrair à lei, né? Hoje você fica muito à mercê da investigação, da observação das pessoas, né? Que antes a gente não tinha, né? Hoje, com o celular, com a tecnologia de informação, hoje a informação é a maior inimiga daqueles que gostam de ficar contra a lei, né? Então, o Ivo Cassol ainda tem 2 anos de pena a cumprir, tá? Observando, isso também torna ele inelegível para 2022. Muitos estão falando que o Ivo Cassol é candidato em 2022. Eu calculei aqui o número de horas que falta para ele prestar serviço, dividindo, não dá tempo, né? Ele terminaria a pena em setembro, outubro de 2022, o que não daria tempo dele registrar a candidatura dele. Ele foi condenado a pagamento de R$475 mil de multa, ele só pagou 8 mil e parcelou o restante, alegando problemas financeiros, né? Ele parcelou aí 450 e poucos mil, alguma coisa assim. Além dele, são mais 2 condenados, né? Que eu não vou citar o nome, porque a matéria apenas ventilou ele, devido a ele ter
ser o prefeito na época, ter uma posição política, ser uma figura pública, os outros não nos interessam na matéria. Então fica aí a resposta à nossa matéria, tá? E a juíza já comunicou ao Supremo que vai ser feito sim uma observação quanto à fiscalização do cumprimento da pena. Nós também produzimos uma matéria em relação aí ao senador Confúcio Moura, né, que foi também governador de Rondônia no período aí de 2011 a 2018. Anteontem completou aí 5 anos, né, que o então governador de Rondônia, no dia 27 de agosto de 2015, o então governador, hoje senador Confúcio Moura, fez um auê, chamou imprensa, chamou TV, rádio, para anunciar a construção do Hospital Regional de Ariquemes, né? A matéria na época dava certo que seria um hospital de referência para a saúde de Rondônia nos moldes daqueles estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Foi feito um verdadeiro carnaval, uma festa, inauguração de placa. Eu nunca vi placa ser inaugurada antes da obra concreta. E uma placa muito bonita, por sinal. A placa deve ter custado quase o valor de uma moto, 0 quilômetro. E tá lá o terreno abandonado, a placa se deteriorando, matos crescendo e nada do hospital. Eu descobri, né, fiz uma pesquisa. A história foi o seguinte: em 2013, então, o hoje senador Assir Gurgel, ele requisitou para o Ministério da Saúde a liberação de recursos para a construção de um hospital regional em Ariquemes. Por quê? A região de Ariquemes é uma região de aproximadamente 300 mil habitantes. Então, é uma região que estava vindo toda para Porto Velho ou para a cidade de Cacoal, onde tem um hospital regional. Isso estava sobrecarregando Porto Velho e Cacoal. Então, a necessidade de construir um hospital numa região que está crescendo muito, que é aquela região ali de Ariquemes, que envolve aí, acho que são 13 municípios, 12, e uma população de quase 300 mil. O que acontece é que esse dinheiro foi liberado em março de 2015. O Ministério da Saúde depositou o dinheiro na conta do governo do estado de Rondônia, na época, 35 milhões de reais. O dinheiro caiu na conta do governo e o governo não conseguiu aí fazer um plano de ação, que a gente chama que é um plano inicial para que seja liberado a verba. Eles alegaram problemas estruturais, disseram que o hospital ia ser em torno de 70 milhões, que o estado não tinha recursos, enfim. O dinheiro acabou não sendo utilizado, parte desse dinheiro veio, não foi devolvido, né? Parece que 12 ou 15 milhões, não sei para onde foi, cargas d'água esse dinheiro. Mas está aí, né? Ariquemes, a região de Ariquemes é uma região que padece de problemas de saúde pública. Talvez, na minha opinião, gente, deixa eu tomar uma água aqui, porque eu tenho um problema de ressecamento da laringe. Obrigada. E a região ali de Ariquemes padece de problemas de saúde, né, de falta de leitos de hospitais. Existe um hospital do município que não dá conta, porque existe toda uma região ali que depende do polo que é Ariquemes. E tá lá, 5 anos. O que me estranhou é que o senador Confúcio, esses dias na tribuna, cobrou um posicionamento do presidente Bolsonaro de gestão de presidente. Ora, se o senhor não conseguiu aplicar verba federal para a construção de hospital, quem é o senhor para cobrar do presidente alguma coisa, né? Então, acho que a gente tem que medir as palavras antes de soltá-las. Eu, pelo menos, aprendi isso na minha vida. Eu não sou nenhuma professora de Deus a ponto de fazer de auto me vangloriar sobre aquilo que eu pronuncio ou não. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Não vou aqui julgar o ex-governador sobre o que ele fez ou não fez. Isso, se ele foi eleito senador, creio que foi eleito porque a parte da população, acho que 250 mil, não sei, de eleitores que votaram nele, reconheceram que ele deveria lhe conferir um mandato de senador. Porém, acredito aí que o senador o senador Confúcio Moura, ex-governador de Rondônia, ele não tem esses méritos a ponto aí
de criticar o presidente. A crítica é importante? Ele tem direito, ele tem, porque ele é um senador. Mas não falar de gestão, né? Você pode falar de tudo aí do Bolsonaro. O Bolsonaro tem se virado nos 30 para mostrar trabalho, né? Então, num país da dimensão geográfica e com os problemas que o Bolsonaro assumiu, né? O Bolsonaro assumiu um país praticamente fadado à quebradeira, né? A quebradeira no sentido estrutural de crises econômicas, políticas, enfim, né? E o Bolsonaro pegou um tempo muito difícil de pandemia e está conseguindo dar a resposta. Então, o senador Confúcio deu uma resposta à sociedade sobre o Hospital Regional de Ariquemes e vai atrás do Bolsonaro tentar fazer uma parceria, não criticar ele para a construção do hospital, ok? Meu recado para você, porque eu não votei em você não, graças a Deus. O nosso terceiro tópico de hoje, antes de encerrarmos, a matéria sobre a UNIR, Universidade Federal de Rondônia, né? Também fui uma das autoras da matéria. O que aconteceu? A UNIR, ela realizou uma consulta acadêmica, né? Não é uma eleição, para escolher 3 nomes que iriam para o presidente da República. O que diz do artigo 84 da Constituição Federal? Dentre as prerrogativas do presidente da República, uma delas está de escolher o reitor das universidades federais. O presidente é eleito para isso. Senão, não precisava ter presidente da República. Então, ele escolhe ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Por que ele não pode escolher um reitor, né? A gente não pode confundir a autonomia das universidades com soberania de Estado, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito para não prolongar o vídeo. E aí, eles fizeram uma consulta, mais de 2.000 participantes, entre alunos, professores e técnicos, isso em junho. E, de repente, eles, então, fizeram aí uma outra eleição nas coxas, né? Criaram um artifício. Depois, o vice-reitor da UNIR alegou que isso, em um texto aí no site da Vida, que isso é legal, porque está na Instrução Normativa 400. Mentira, não é legal, porque a Instrução Normativa 400 ela não estabelece regras, por isso chama Instrução Normativa, não é lei. Não é lei para estabelecer nada. O que ela diz é o seguinte: na ausência de uma consulta aos alunos, professores e servidores, o colégio eleitoral, que é um conselho da universidade, vai encaminhar 3 nomes para o presidente. Mas houve uma consulta. Tá aí, 6 universidades federais estão realizando consultas e todas estão respeitando a vontade dos alunos, professores, principalmente dos alunos, que são a maioria, dos professores e dos técnicos, em escolher os 3 nomes mais votados. O que a UNIR fez? A UNIR pegou, quando eu falo UNIR, os professores da UNIR, principalmente, porque são a maioria no conselho, colocaram 2 professores laranjas, né? Foi sim laranja, porque eles não participaram. O que eu acho mais engraçado é que essas pessoas querem justificar a besteira que fizeram. Aí ficam dando entrevista, pagando mico, né? Justificando que o azul é verde, que o preto é branco e que o vermelho é rosa. Entendeu? É um absurdo isso, porque desrespeitou outros professores. Mas porque o segundo colocado abdicou. O problema é dele. Se ele abdicou, o terceiro teria que subir para segundo e o quarto teria que subir para o terceiro. Ou o quinto subir para o terceiro, caso o quarto parece também renunciou, abdicou. É problema deles. Eles, se quiser jogar da ponte do prédio de 30 andares, entendeu? Agora tem que se respeitar esses professores que gastaram seus tempos dando entrevista, logística, dinheiro para participar de um processo e não ser retirado a revelia. O presidente Bolsonaro foi comunicado, foi já passado para o gabinete do Ministério da Educação, será apurado, né? As denúncias não foram só da jornalista Vitória Bacon, outros jornalistas também ficaram muito indignados, né? Então, creio que eu não entendo, não tenho influência para decidir nada, sou apenas uma jornalista que coloca informação. Creio que para o bem da legislação, para o bem da ética, para o bem daquilo que é certo e correto, se devolver a lista tríplice, como foi feito na Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, que aconteceu a mesma coisa ano passado, no mês de maio,
E aí o presidente, através da sua advocacia, a AGU, decidiu que isso deve ser feito em relação a novo processo eleitoral, nova consulta, o que vai ser feito, porque precisa inclusive uma investigação para saber o que houve, né? É uma coisa muito séria. Não deixa de ser uma eleição, né? É uma consulta acadêmica, mas uma eleição, e tem que ter os princípios norteadores da lei. Então, creio que o nosso presidente Bolsonaro e o governo dele vai dar uma resposta à altura, sim, né? E uma resposta que, inclusive, deve se envolver Polícia Federal, sim, para investigar, os órgãos de fiscalização e controle, como a Corregedoria Geral da União, a Controladoria Geral da União tem que participar disso, porque existem, inclusive, existe inclusive aí prints vazados de grupos de WhatsApp aonde comemoram, inclusive está na nossa matéria, comemoram o grupo de professores aí num grupo interno, comemoraram aí a estratagema de ter retirado os professores Delson Barcelos, que é do curso de Direito, e Luiz Cláudio Santini, do curso de Engenharia Elétrica. Uma coisa horrorosa. Comemoraram uma estratagema criminosa, porque eu vejo como criminosa, porque uma pessoa que é retirada de poder num conluio ali e totalmente exposto em comentários, vazou comentários, os comentários estão ali de um grupo interno. Não tenho nada contra a primeira colocada, acredito que gente, eu vou beber novamente água. Nós não estamos aqui de forma alguma, na nossa matéria, no nosso posicionamento, nada contra a professora Marcele. Ela tem, inclusive, ido em alguns programas de TV, rádio, justificar, mas ela é parte interessada, então ela teria que justificar mesmo, tá? Agora a coisa perdeu o controle, tá? Perdeu o controle. E o normal é as pessoas justificarem um erro, né? Até bandido justifica o erro deles. Então, que dirá esses erros administrativos, né? Então, eu achei totalmente desrespeitoso com os dois professores. Penso eu que deveria ser submetido o nome deles, porque eles participaram, sim, da consulta desde o início. Se os professores Marcelo Vergotti e Luiz Ferrari, Cláudio Ferrari, não participaram, é uma vontade deles ter abdicado. É como um deputado eleito. Uma vez que ele abdica, o Tribunal Regional Eleitoral vai convocar o próximo, né? Assim funciona a bel prazer da lei. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Hoje é domingo, né? Dia 30 do mês de agosto, acho que é 30, né, gente? 30 de agosto, falta exatamente 10 minutos para as 20 horas, horário local, e 10 minutos para as 21 horas, horário de Brasília, e talvez já é dia em outros países, porque a gente tem amigos de outros países assistindo a gente, tá? Muito obrigada pela sua participação. Nossa live volta a qualquer momento, daqui 15 dias, uma semana, ou esporadicamente, temporalmente, assim que for necessário, dependendo do tema e da polêmica, tá? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada você fazer parte da nossa página. Hoje a nossa página completou 5 anos, a página da jornalista Vitória Bacon. A gente tem crescido muito e dedicado muito aí às nossas colunas, às nossas opiniões de maneira correta, segura e principalmente em cumprimento à legislação eleitoral, né? E valorizando o ser humano independente dos atritos diários. Muito obrigada e até mais. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós em sua glória eterna durante essa próxima semana. Amém.